Olá, quinto ano. Esta é a nossa videoaula de História da Semana, onde nós estaremos dando início ao estudo da unidade 6, Transformações dos meios de transporte e comunicação. Nós vamos identificar os principais meios de transporte e comunicação, sua transformação ao longo dos séculos e como eles estão distribuídos no território brasileiro. Também estaremos observando a importância, dos avanços tecnológicos na modernização dos meios de transporte e de comunicação. Estaremos trabalhando aí com a importância desses meios de transporte e de comunicação, onde nós temos o automóvel, o avião, a internet, a televisão, que são alguns dos principais meios de transporte utilizados atualmente. Poderíamos citar diversos outros, mas estes são os que ganham um certo destaque. E eles são responsáveis por interligar, por conectar pessoas e lugares de todo o mundo. Então, os avanços nos meios de transporte e de comunicação traz a humanidade para o momento que nós estamos vivendo, esse mundo globalizado, onde o acesso à informação, ao conhecimento, o contato, a interação entre pessoas de diversos locais do mundo, ela acontece em segundos, quando nós temos o auxílio, por exemplo, da internet, essa modernização das tecnologias e os meios de transporte que vêm a cada dia, diminuindo as distâncias, evoluindo, investindo em tecnologia e modernização, onde essas distâncias são encurtadas quando pensamos em tempo. Então, estes são dois fatores muito importantes quando nós pensamos em modernidade, em tecnologia e em era atual. Nós estamos vivendo a globalização, que é justamente sustentada por esses dois pilares, os meios de transporte e os meios de comunicação. Vamos começar a entender os meios de transportes. Os meios de transportes eles podem ser classificados por vias aéreas, terrestres e aquáticas. As vias aéreas são os meios de transporte aéreos, nós temos aviões, helicópteros, nós temos a Esquadrilha da Fumaça, por exemplo. Nós temos os transportes terrestres por vias terrestres, que também são conhecidos como rodoviários. Nós temos aí o exemplo do automóvel individual, o coletivo, o ônibus, a moto, o caminhão, o trem, o metrô. Nós temos também as vias aquáticas, que também são conhecidas como hidroviárias, que são os barcos, os submarinos, as grandes embarcações e também as menores. Uma outra classificação para os meios de transporte que nós podemos observar são os meios de transporte individuais e coletivos. Nós temos também uma outra classificação que são transportes ideais para as distâncias pequenas e também aqueles mais utilizados para as distâncias longas. Sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação podem ser classificados como individual, pessoal ou os meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa são caracterizados por estes que conseguem abranger um grande quantitativo de pessoas, como exemplo do rádio, da televisão, revistas, jornais, cinemas. Estes são muito importantes para a construção social, para esse mundo globalizado que eu citei no slide anterior, porque eles conseguem levar a informação, levar o conhecimento, dar acesso a um grande número de pessoas a respeito de uma informação. Imagine esse momento que nós estamos vivenciando do Covid-19. Imagina se não fosse a TV para levar tantas informações e tantos conhecimentos, formas de prevenção para a população no momento que é necessário a reclusão social. Então, estes têm uma função social muito importante na sociedade, que é levar esse conhecimento de forma a abranger um grande quantitativo de pessoas. Este também vai movimentar muito o mercado, muito utilizado aí nessa indústria cultural. E a comunicação pessoal é essa comunicação que nós utilizamos no nosso dia a dia entre poucas pessoas. Temos aqui o exemplo do computador, com algumas redes sociais, como também os e-mails, os telefones, tem até o exemplo de um fax ali. Eu achei bacana colocar esta imagem, justamente para trazer a grande tecnologia, a grande evolução tecnológica que os meios de comunicação estão passando recentemente. Há muito pouco tempo na nossa história aqui no Brasil, era muito comum esse desenho do meio, que é o fax. Hoje já quase não usado. Muitos alunos
eu tenho certeza que nem conhecem um fax pessoalmente. Fax era uma forma de você passar, transmitir uma mensagem via telefone. Há alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, era muito comum no Brasil. Então, tanto os meios de transporte quanto os meios de comunicação, eles estão passando por um constante processo de evolução, tendo uma evolução muito grande nos últimos anos. Então, onde no passado, por exemplo, no Brasil, nós levávamos meses para enviar uma carta para chegar a fazer a comunicação com uma pessoa de outro estado. Hoje, através de um aplicativo do celular, eu consigo mandar uma mensagem em menos de um minuto, eu consigo que essa pessoa tenha acesso a essa comunicação. E aí eu volto aos meios de comunicação de massa, que são informações instantâneas. No momento que elas estão acontecendo, a população tem acesso a elas. Por exemplo, em um momento de jornalismo, em uma cidade grande que ocorre congestionamento, a pessoa ela pode se livrar daquele congestionamento, tendo em vista a rapidez da informação, que essa informação circule e que ela pode chegar às pessoas. Desde o início da história da humanidade, o homem ele está em constante deslocamento. A nossa primeira caminhada enquanto humanidade se deu quando o homem ainda nômade se dispersa, em busca dos seus alimentos de sustento por todos os continentes terrestres. Com o passar do tempo, o desenvolvimento da agricultura com a técnica da domesticação de animais, o homem começa a utilizar a tração animal, a força animal para transporte como meio de transporte. Esse meio de transporte inicial tanto era para pessoas quanto para mercadorias, como para produtos. Então, com esse desenvolvimento, com essa técnica, ele começa a usar a força animal como um dos primeiros meios de transporte na história da humanidade. Trouxe também esta imagem que retrata muito o contexto histórico do Brasil, onde o meio de transporte, além de usar a força animal, também usava a força humana, que retrata o período da escravidão, onde, tanto nessa espécie de cadeirinha, com a força humana se transportava uma, duas ou até 3 pessoas. Também tinha esse estilo de rede, onde uma pessoa poderia, geralmente o patrão era transportado aí por seus empregados. Os meios de transporte eles vão sofrer grande evolução para chegar até o momento atual. Sobre os transportes terrestres, nesse contexto histórico dos primeiros transportes terrestres usando a força animal, a tração animal, nós temos também a invenção da roda, que veio a facilitar, possibilitando um aumento do quantitativo de pessoas ou de produtos transportados. Então, nós podemos observar através desta imagem os carrinhos aí de boi, que conseguia transportar um grande quantitativo de produtos, e também o exemplo das carroças, que conseguiria deslocar o maior número de pessoas, sendo aí um contexto de evolução dos meios de transporte terrestre. Já nas vias aquáticas, nós vamos ter um dos primeiros meios de transporte, a canoa. Canoa esta muito utilizada ainda hoje no Brasil pelos povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Esse estilo de transporte pelas vias aquáticas, ele foi evoluindo no contexto histórico da humanidade, chegando às caravelas, que usa aí o domínio da técnica de navegar sobre os mares, usando a força, a atração do vento com as caravelas. Vamos fazer um pequeno salto no nosso conteúdo. Vamos sair da página 129 e vamos começar a trabalhar com a página 131. O contexto histórico entre as páginas 129 e 131 vai falar sobre a invenção da máquina a vapor. Logo na sequência da videoaula, nós vamos ter 2 documentários. Estes 2 documentários vão trabalhar todo esse contexto histórico e vão fazer uma conexão com a máquina a vapor aqui no Brasil. É muito importante que todos vocês assistam para o melhor entendimento do nosso conteúdo referente a esta semana. Este conteúdo ele é muito extenso, então seria mais interessante trabalhar ele com esses documentários, porque fica mais rico, traz mais informações e também não estenderia tanto a nossa videoaula, que já vai ficar um pouquinho grande. Bom, continuando aqui na página 131, nós vamos ter a invenção do automóvel. O automóvel ele vai ocasionar uma grande mudança no ritmo de desenvolvimento da humanidade. Vocês já vão entender o porquê. Embora o automóvel ele tenha sido desenvolvido, criado no século XIX, ele vai ter a sua popularização, a intensificação do seu uso a partir do início do século XX, quando começou-se a utilizar o petróleo, essa matéria-prima que pós-industrializada se torna no combustível que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é a gasolina, o diesel, Então, estes meios de transportes, eles vão sofrer
uma grande mudança. Imagina uma humanidade, imagina um contexto histórico onde as pessoas estavam acostumadas com o desenvolvimento, com o deslocamento da força animal, como nós podemos observar nesta imagem das charretes, da roda, e então elas passam a ter um desenvolvimento movido por um motor. O motor que, a partir da queima de um combustível, ele vai atingir uma velocidade muito maior. Então, nós temos o encurtamento das distâncias, nós temos o desenvolvimento da história da humanidade acontecendo de forma muito mais rápida. Este processo, após a popularização do automóvel no século XX, vai ocasionar grandes transformações nos ritmos das cidades e também nas suas paisagens, com a construção de avenidas, de ruas, de rodovias, vai ocasionar essa grande transformação, essa grande mudança. Por isso que a criação dos automóveis, a intensificação do seu uso, se torna um marco temporal na história da humanidade, pois vai acelerar o desenvolvimento não só no Brasil, mas de várias cidades no mundo. Como nós podemos observar no slide, a partir dos anos de 1950 é que nós temos a intensificação do uso do automóvel aqui no Brasil. Esta imagem é uma imagem do Rio de Janeiro. Gostei muito dela porque ela traz aqui os dois formatos de meio de transporte do momento. Nós temos ali o transporte até um pouco coletivo. Vocês podem ver que tem várias oportunidades de pessoas movidas pela força, pela atração animal. E nós temos aqui já os primeiros automóveis. O século XX se torna um século muito importante na história da humanidade, pois além do desenvolvimento e da popularização do automóvel, nós vamos ter também o desenvolvimento dos meios de transporte pelo ar. Os balões infláveis e dirigíveis, que eram, vamos dizer, alimentados pelo gás e também pela força da natureza, deram lugar aos primeiros pequenos aviões. Este primeiro marco histórico da história da aviação no mundo se dá com um avião chamado 14 bis. Esse avião ele fez o seu primeiro voo na cidade de Paris, na França, com um quantitativo de distância aí de 220 metros, e este avião 14 bis foi construído pelo brasileiro Alberto Santos Dumont. Dumont ele faz esta primeira pequena aeronave e faz então este primeiro voo, ganhando uma grande popularização em todo o mundo. Os aviões eles se tornaram um dos principais meios de transporte quando se trata de longas distâncias. Essa história da aviação, da primeira aeronave construída, ela é bem controversa. Tem alguns registros históricos que no ano de 1903, dois irmãos norte-americanos construíram e fizeram o primeiro voo com um biplano motorizado nos Estados Unidos. Porém, a diferença entre a popularização histórica de Dumont e desses dois irmãos é que eles tinham menos espectadores, então a sua história ela ficou menos popularizada, menos conhecida. Então a grande referência se dá do brasileiro Alberto Santos Dumont com a criação da primeira pequena aeronave. Hoje nós entendemos a grande importância que os aviões têm, tendo em vista o deslocamento entre longas distâncias e a velocidade, esse encurtamento das distâncias que ele traz também. Em questão de muito pouco tempo, com toda esta evolução tecnológica, você pega um avião em uma cidade, rapidamente você está em outro continente do mundo. Ao longo do século XX, ocorreu uma grande evolução nos meios de transporte. Esses se tornaram mais rápidos e seguros. Foram se adaptando para transporte coletivo de pessoas e também de mercadorias. Nos países de primeiro mundo, como França, Alemanha, trens de alta velocidade, como o trem-bala, são a principal alternativa para se locomover, tendo em vista que esses se tornam mais baratos devido à sua rapidez. Já no Brasil, o principal meio de transporte interno utilizado é o rodoviário, por via terrestre. Estes percorrem menores distâncias, são mais lentos e têm menor capacidade. Por isso, no Brasil, às vezes nós temos produtos tão caros, porque nós temos um investimento muito grande no estilo de meio de transporte utilizado, porque o meio de transporte terrestre e rodoviário é considerado um dos mais caros, comparados, por exemplo, ao transporte de trens ou transporte por vias aquáticas. Nós temos no Brasil a intensificação do uso de automóveis como principal meio de transporte individual, muito utilizado no Brasil. As motocicletas, também considerado um meio de transporte individual, é usado internamente também para deslocamentos de maiores distâncias. Nós temos transporte coletivos, como ônibus, trem, metrô,
Mais recente, nós temos os VLT, que são os veículos leves que circulam por trilhos, e os BRT, também circulam por trilhos, é uma espécie de ônibus que tem uma capacidade maior de passageiros e ele funciona de estação em estação. Tem uma via própria só para ele, então ele tem uma locomoção muito mais rápida.